Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a ferida de orfandade. Essa ferida é uma ferida muito profunda, por causa que ela vai se tornando uma raiz, né? Devido às outras duas anteriores, que é a ferida de paternidade e a ferida de maternidade. Ela vai se enraizando, né, como uma mentalidade, uma crença que a pessoa passa a crer, né, que ela está sozinha, está abandonada, rejeitada, e a pessoa ali tem aquela mentalidade órfã, mesmo os seus pais estando presentes, né, mesmo os seus pais estando com ela ali presente, ela se sente sozinha. A pessoa vai carregar essa dor, essa ferida de orfandade, porque isso é um espírito, né? Um espírito que vem causando, enraizando esse tipo de mentalidade na pessoa. Então, aqui nós vamos descrever alguns sintomas da pessoa que carrega essa mentalidade de orfandade. Lembrando que, provavelmente, a criança que cresceu sem um dos pais ou sem os dois pais, ela vai carregar, né, essa ferida, precisa ser tratada. Mas pode acontecer também em casos em que nem o pai nem a mãe abandonou, nem o pai nem a mãe, nenhum dos dois veio a falecer na infância da criança. Mesmo assim, ela cresce com essa mentalidade e aí entra esse espírito de orfandade, né, que é um espírito maligno que vai agir nessa ferida. Amém? Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Que as feridas emocionais não tratadas, elas são como pontos de contato por onde os espíritos de opressão, né, os espíritos malignos vêm agindo na nossa vida. Por isso que muitas das vezes, mesmo nós sendo cristãs, já temos vários anos, né, servindo ao Senhor, buscando, se esforçando, né, para viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor, mesmo assim, a gente ainda é acometida ou sofre com algumas coisas, né, algumas questões no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos desprotegidas espiritualmente, sofremos ataques espirituais, muitas das vezes não sabemos como nos defender. Justamente por causa disso, a gente precisa ir nas raízes, né? Ali, curar as raízes, depois a gente vem reparando, né, as brechas e cuidando, né, da nossa casa interior, como eu já dei vários exemplos aqui nos vídeos, que a nossa vida, né, emocional, espiritual, ela pode ser exemplificada com a casa, né, com a casa de vários cômodos. E às vezes, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente permite que o Senhor entre em alguns cômodos, mas tem outros que a gente precisa de um pouco mais de consciência, de um pouco mais de maturidade, para que a gente permita ao Senhor agir nessas áreas. E a área emocional, as feridas, principalmente da infância, é uma delas. A gente precisa trazer consciência para que a pessoa consiga se identificar e tomar as ações necessárias para haver, então, essa limpeza espiritual, essa libertação. E por muito tempo a gente carregou um certo preconceito sobre esse tema da libertação, porque às vezes a gente não fala sobre esses assuntos, então a gente entende às vezes errado. E a gente entendeu por um certo tempo que libertação só tinha a ver com expulsar demônios, né? Quando, na verdade, expulsar demônios é a parte mais fácil, mais superficial, né? A gente precisa passar pela libertação, que é um processo onde a gente vai cooperar com o Espírito Santo, a gente vai renunciando ali muita coisa, renunciando às obras da carne, os nossos desejos carnais, né? E a gente vai cooperando ali com o Espírito Santo para que haja essa limpeza interior, essa libertação, né, da nossa alma, libertação dos cativeiros da alma e do espírito, para que a gente seja livre e viva aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Então vamos aqui para os sintomas. Quem tem uma mentalidade, né, de orfandade, ela vai ter a sensação constante de estar sozinha. Essa pessoa tem dificuldade em confiar, ela tem medo de abandono, ela tem necessidade de controle e dificuldade de descansar emocionalmente. Então a pessoa tem essa raiz interna, ela crê, lá dentro, no íntimo da alma dela, ela crê que ela está sozinha e ela precisa se proteger porque não tem ninguém para protegê-la. É forte, né? Como eu já disse algumas vezes, e principalmente nessa semana que nós estamos orando, né, em relação ao pai e à mãe, nós temos falado sobre isso, que as feridas emocionais que não são tratadas, ela vai gerando ali um impacto espiritual. E a ferida de orfandade, ela vai impactar na vida espiritual da pessoa, porque essa pessoa não vai conseguir viver como uma filha de Deus. Essa mulher vive como serva, ela faz coisas para agradar a Deus, né? Mas muitas das vezes ela fica procurando coisas para fazer, para merecer ser aceita, para merecer as bênçãos de Deus. Ela não consegue orar e esperar, ela não consegue depender do cuidado de Deus, ela não consegue simplesmente se ver como filha, ela se vê como serva, mas como filha não. Então ela é uma mulher que está sempre sobrevivendo, ela não consegue viver o descanso no Senhor, ela não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor, ela vive no modo sobrevivência, ela não tem senso de propósito nenhum. Então essa mulher, ela vai viver sem nenhum senso de propósito. Ela é aquela pessoa que sobrevive e não vê sentido na vida, ela não sabe por que veio a este mundo, não sabe o que está fazendo, nem o que vai fazer. Geralmente,
essa pessoa ela vai sofrer com uma angústia muito grande de não saber o seu propósito. Ela vai também ela pode, né, desenvolver ansiedade, desenvolver depressão, né, porque essa falta de propósito muitas das vezes acarreta todas essas coisas, porque uma coisa vai levando a outra. Né? Então, a raiz, às vezes, está aqui, né? Às vezes a gente fica tentando focar nos sintomas, né? Se a gente vê uma pessoa com ansiedade, a gente quer olhar os sintomas, né? E tratar os sintomas, né? Vai ao médico, né? Tem ali um remédio, tem ali alguma coisa que vai tratar os sintomas. Raramente a gente vê alguém que vai falar sobre a raiz do problema. Você vai lá na causa do problema. Então, vamos tratar essa causa aqui, porque é ela que está causando todas as outras desordens. É ela que está causando as doenças físicas, doenças emocionais, né? As doenças psicossomáticas, enfim. Então, precisa haver esse entendimento para que as pessoas se despertem, né? Não, olha, eu tô sofrendo, eu tô tendo esse sintoma, né? Então, vou olhar qual é a causa. E a pessoa que ela está em modo de sobrevivência, né? Ela vive se protegendo e se defendendo de um ataque, quando mesmo ninguém, né? Ninguém está atacando ela, ninguém está ali tentando prejudicar ela, mas ela já aprendeu a viver nesse modo de sobrevivência. Ela não sabe confiar em outras pessoas, ela não sabe confiar nas autoridades, ela não consegue confiar em ninguém. Ela tem extrema dificuldade de confiar nas pessoas. Então ela está sempre se defendendo porque ela acha que todo mundo vai abandoná-la. Não adianta ela pedir ajuda de ninguém, porque não vai vir ninguém socorrê-la e ninguém vai estar ali ajudando. Todo mundo está querendo abandoná-la, rejeitá-la, prejudicá-la de alguma forma. Então ela está sempre se protegendo de um ataque que nem está acontecendo. É muito difícil conviver com pessoas que têm essa mentalidade. Precisa muita maturidade da nossa parte para entender o que a outra pessoa está vivendo, para que a gente não agrave também isso na pessoa, né? Porque não é essa a nossa intenção. Mas às vezes, se for ali duas pessoas feridas que estão ali tentando, né, ter um convívio, então vai ser muito doloroso para essas duas pessoas. Né? Porque vai estar as duas ali em choque e nenhuma consegue atender as necessidades básicas da outra e vai virando aquela bola de neve. Imagine um casal, né? Um casal que carrega essa ferida em relação ao pai, em relação à mãe, e aí, né, criou-se essa mentalidade de orfandade, e ali, né, vai se passando o tempo, vai se tornando uma raiz espiritual, igual eu falei. Imagina o desastre que vira esses dois seres humanos casados e os dois começam a guerrear entre si. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas literalmente o casal começa a guerrear um contra o outro. Por quê? Eles têm cada um a sua maneira de ser, mas os comportamentos são parecidos. Eles não conseguem ter diálogo porque quando um vai falar alguma coisa, o outro já está se defendendo. Aí o outro vai falar, ele já está rebatendo, ele já está atacando o outro. Então é muito difícil a convivência. A pessoa também vai ter uma postura de autossuficiência, né? Ele dá conta de tudo sozinho. Ele fala, não adianta pedir ajuda para as pessoas, que as pessoas não vão vir me ajudar. Então eu preciso me virar sozinha. Eu preciso resolver as minhas coisas sozinha. Então ele se torna uma pessoa, né, essa pessoa se torna autossuficiente. Ela não consegue esperar pelos outros. Depois ela vai pro casamento, ela vai pra criação dos filhos, e é um fardo extremamente pesado, porque ela faz tudo sozinha. Porque ela não consegue esperar. Ela não consegue delegar. E aí ela vai vivendo a vida dela sobrecarregada mesmo. Porque ela precisa dar conta de tudo sozinha. Essa é a mentalidade que ela carrega. E a pessoa tem hipervigilância, né? Hipervigilância emocional. Às vezes, alguém fala alguma coisa e sem intenção nenhuma, não tem intenção nenhuma de magoar ninguém, de dar indireta pra ninguém, mas a pessoa está naquele estado de hipervigilância constante, ela já acha que a pessoa tá dando uma indireta, já acha que o outro tá atacando ela de alguma forma, então é extremamente pesada a vivência com essa pessoa. É uma sensação de nunca descansar mesmo, não consegue descansar. Então a pessoa, ela está em constante alerta, né? Porque ela acha que todo tempo ela tem que se proteger, porque não tem ninguém por ela. Ela está sozinha e ela precisa aprender a se virar sozinha, sobreviver, porque estão todos, né? O mundo todo está contra ela, está atacando ela, perseguindo ela de alguma maneira. Então quem tem essa mentalidade de órfã, ela não consegue, né? Ela não consegue ver as coisas de outra maneira. Então precisa desse trabalhar, né, do Senhor, dessa libertação. É interessante que às vezes, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, né, ela entregou sua vida para o Senhor, ela consegue ter essa libertação nessa área, né? A gente vê alguns casos assim, alguns testemunhos que a gente vê literalmente, no momento, instantaneamente aconteceu aquela libertação e a pessoa automaticamente parou de viver naquela mentalidade. Parece que no momento que ela entregou sua vida para Cristo, né, o Espírito Santo veio, curou todas as feridas. Paternidade, maternidade, orfandade, tudo veio, curou tudo. Mas no geral, 99% que a gente vê, as pessoas estão vivendo nesse modo de sobrevivência, sofrendo essas dores, e precisa haver esse passo a passo, esse caminhar, né? Esse caminhar na sua jornada de transformação, a jornada de maturidade, né? Onde a pessoa vai entendendo ali
né, os passos que ela precisa tomar. Aí ela vai aprender a caminhar sozinha, vai aprender a se alimentar sozinha, vai aprender a parar de depender das pessoas adultas e começar a ter a sua própria independência. Assim também vai acontecendo com o passar do tempo na nossa vida, né? Primeiro, a gente começa a entender tudo, a gente precisa de alguém ali que explique, que fale. Depois a gente vai pro próximo nível, onde a gente não depende mais das pessoas, a gente vai diretamente com Deus pra oração, a gente vai pro nosso quarto secreto e busca o auxílio do Espírito Santo diretamente, não precisamos mais de intermediários. Assim acontece na nossa vida biologicamente e também vai acontecendo emocionalmente, espiritualmente. Amém? Então é um processo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que há um processo e a gente precisa respeitar e viver cada fase desse processo. Antes a gente não sabia, agora nós estamos sabendo. Daí, qual é o próximo passo? Fazer os exercícios, orar desse jeito. E a partir disso, a gente vai criando esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai nos revelando o Pai, né? Vai nos revelando a Deus como nosso Pai. Porque antes a gente não conseguia ver Deus como nosso Pai. A gente se via como serva de Deus. Agora, como filha, precisa que o Espírito Santo venha, né? Trazendo essa cura de dentro para fora e revelando Deus como nosso Pai a nós, para que a gente passe a viver de acordo com os desígnios do Senhor para cada uma de nós. E quando a pessoa recebe, né, essa revelação, eu não sou uma pessoa órfã, eu tenho um pai, Deus é o meu pai. Aí tudo vai começar a mudar, né? Essa pessoa, ela não vai mais viver nesse modo de sobrevivência. Ela vai viver, qual a palavra que eu posso usar, mas ela vai criar nela um senso de propósito, de pertencimento. Ela vai se ver em um lugar de pertencimento. Eu pertenço a alguém, a algum lugar, né? Eu não sou daqui, né? Eu tenho um DNA espiritual, né? E ela vai começar a se ver como filha de Deus e que está aqui nessa terra com uma missão e precisa se alinhar à vontade do Pai para que essa missão seja cumprida. Aí sim começa a nascer o propósito, né? O propósito de vida alinhado com o propósito de Deus, né? Porque o propósito ele acontece em duas fases, né? Existe um propósito de Deus que é eterno, esse não muda, e existe o nosso propósito que nós precisamos alinhá-lo à vontade de Deus, né? Aí a gente vai ter ali a junção, né, dos dois para que a gente viva, né, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada uma de nós. A maioria dos nossos problemas, dos nossos dilemas, né, lembrando que nós sempre vamos passar por aflições, por provações, né, por batalha espiritual. Então, aqui nessa terra, o próprio Jesus disse, teremos aflições. Então, não é porque nós curamos a ferida de paternidade, de orfandade, ou seja lá que ferida for, que nós vamos ter uma pílula mágica e pronto, agora eu não vou ter mais problema, eu não vou mais me chatear, não vou me decepcionar mais com ninguém, eu não vou sentir raiva, não vou sentir ira. Não. Não é isso. A questão é que, a partir do momento que a gente vive essa mudança de mentalidade, a gente passa a projetar, né, as nossas necessidades para o lugar certo, para Deus que é a nossa fonte. A gente vai buscar no Espírito Santo aquilo que a gente estava buscando nas pessoas. E aí a gente começa a viver a paz que excede todo o entendimento. Amém? Não é que a vida vai se tornar mais fácil ou que nós não vamos mais ter problemas, mas sim que agora nós temos uma nova maneira de ver as coisas, uma nova forma de enxergar as coisas, uma nova forma de olhar o mundo, uma nova perspectiva. Por quê? Porque agora nós estamos olhando, né, com as lentes da nossa identidade restaurada em Cristo. Não estamos mais olhando com aquelas lentes da ferida, da dor. Nós falamos sobre isso no áudio devocional de hoje, né, do 5º dia. Nós estamos hoje no 5º dia. E nós falamos, né, sobre isso, que quando nós estamos feridas, vivendo em função dessas dores, dessas feridas não tratadas, a gente é como se a gente tivesse um óculos, né, um óculos totalmente distorcido para enxergar as pessoas, para enxergar nós mesmas, para enxergar os nossos filhos, né, o cônjuge. A partir do momento que a gente começa a ter consciência disso, que a gente decide renunciar a essas feridas e viver a nossa verdadeira identidade, viver os planos de Deus para nós, aí a gente começa a ser curada, começa a ser reposicionadas, né, alinhadas aos propósitos de Deus. A gente começa a olhar para nós mesmos e para as pessoas de um modo diferente, com outras lentes, né? Então o benefício é para nós próprios e para o nosso próximo. Deus não apenas cura as nossas feridas, Ele restaura a nossa identidade de filha, né? Então ele restaura a nossa filiação, né, o nosso pertencimento. Por quê? Se ele só curasse as feridas, ainda ficaria desconectado. Mas além dele curar essas feridas, né, que é a ferida relacionada ao pai, é a mãe, ele ainda restaura a nossa filiação. Nós agora não mais viveremos com a mentalidade de órfã. Nós viveremos a partir de agora com uma identidade restaurada. Agora nós somos filhas do nosso pai. E filhas, não só filhas, mas filhas amadas. E a ferida materna, ela vai distorcer, né, a nossa identidade, a nossa visão sobre nós mesmos, né? A ferida paterna, ela vai distorcer ali
a questão da proteção, da segurança, né? Que o pai representa muito isso na vida dos filhos, né? A proteção, a provisão, a segurança, o pai vai representar isso. A mãe vai representar muito a questão de identidade, não que o pai também não interfira na identidade, mas assim, o impacto que é mais forte, cada um no seu lugar. Todos os dois vai cooperar ali em todas as áreas, mas a questão dos valores, da identidade, ela é muito forte com a mãe. É a provisão, a proteção, né? O cuidado ali agora me fugiu a palavra, misericórdia, me fugiu. Da segurança. Segurança vai estar ali relacionada ao pai, né? E quando nós falamos da orfandade, a orfandade vem justamente nessa área do pertencimento. Né? Aí a pessoa já os seus valores estão distorcidos, a sua identidade está distorcida, ela não tem nenhuma, ela se sente desprotegida, desamparada, e aí pronto, ela fala, né, todo mundo tem um lugar pra ir, um lugar pra pertencer, eu não tenho, né? E ela é aquela pessoa que se sente sozinha, mesmo rodeada de pessoas, né? Já viu as pessoas falarem sobre isso? É porque esse senso de pertencimento está ali danificado não é a palavra, mas agora eu não encontro a palavra, eu não consigo lembrar a palavra correta. E a pessoa sem esse senso de pertencimento, ela pode ir para qualquer lugar. Ela pode estar no melhor lugar, mas se ela não se sente pertencente àquele lugar, ela está desconectada e ela não consegue fazer parte, ela não consegue contribuir e nem receber as bênçãos que aquele lugar tem para ela, seja uma igreja, seja o trabalho, seja uma escola, seja qualquer lugar que ela esteja ali, no grupo familiar mesmo. Então, essa é uma mentalidade que traz muitas dores pra pessoa por causa disso, porque ela está ali rodeada e cercada de pessoas, mas ela não consegue sentir que faz parte daquele ambiente. E agora me veio uma lembrança de um tempo atrás que eu estava fazendo parte de um grupo, né, de estudos do impacto emocional no comportamento, também na saúde das pessoas, e ali eu pude perceber uma coisa. As crianças que não se sentem pertencente, não são todos os casos, né? Não vamos generalizar. Mas, fazendo um estudo, pelo menos 50% das crianças que tem problema, né, de urinar na cama, de fazer xixi na cama, né? Depois de uma certa idade, eu não me lembro exatamente a idade, porque é normal os escapes acontecer, né? Quando são mais pequenininhos e tudo, né? Começa ali a sair das fraldas, né? Está acostumando ainda e tudo, é normal. Mas depois que passa uma certa idade, se vai acontecendo, existe uma grande possibilidade dessa criança não se sentir pertencente ao ambiente que ela está. Então, pode ser aqueles pais super controladores, que têm regras rígidas demais. Aí não mexe nisso aqui, porque isso aqui eu decidi que vai ser assim. A criança não sente que faz parte da casa. A criança não consegue auxiliar nos trabalhos de casa, ela quer ajudar de alguma forma, né? Que tem algumas idades que as crianças, né, passam umas fases bem difíceis, mas geralmente quando elas começam, igual a idade que tá o meu bebê, que ele vai fazer 2 anos ainda, ele já demonstra ali aquele desejo de ajudar. Se todo tempo você tá afastando a criança, impedindo a criança, não deixa que ela faz nada na casa, ela sente que ela não faz parte daquele lugar, que ela não tem serventia ali, então ela não pertence àquele lugar. Aquela casa é do pai, é da mãe, mas ela não pode fazer nada. Ela não tem voz naquela casa. Nem no quarto, às vezes, na cama, né? Ela quer uma coisa de um jeito ali, ela quer dormir de um lado. Isso aqui é a experiência minha, né? Eu queria que meu filho dormisse com a cabeça pra cá, os pés pra cá, né? E aí ele, não, mãe, mas eu gosto de dormir com a cabeça pra cá. Ai, meu Deus. Então são coisas que a gente vai conversando e vai ouvindo as crianças e vai ajustando. Já tem lugares que as crianças não podem escolher nada, elas não têm voz pra nada. Não, eu sou o adulto aqui, eu decido e pronto, acabou. Tem coisas que vai ser assim mesmo, mas tem coisas que não precisa ser tão pesado, né? Então a gente estava ali naquele grupo de estudo e foi muito proveitoso aquele tempo que nós passamos junto. Por quê? Porque hoje eu consigo notar algumas coisas, né? Desculpa. Hoje eu consigo notar algumas coisas e ajustar em casa por conta desse tempo de estudo, né? Eu consegui entender hoje quando os meus filhos estão passando por algumas coisas físicas que eu sei que é decorrente ao emocional, eu sempre estou ali cuidando, avaliando, e foi muito bom por causa disso. Então, pra gente ver que como esse pertencimento ele é tão forte, né, na vida, né, esse senso de pertencimento é tão forte na vida de uma pessoa que, na criança, né, adultos vão reagir de outra forma, mas a criança, ela pode reagir dessa maneira. E por quê, né? Por quê? Agora eu entrei num assunto, eu tenho que explicar o porquê, né? Porque a gente é muito parecido, né? O nosso instinto natural é muito parecido com os instintos animal. Então, a gente olha pro cachorro. Quando ele quer marcar território, o que ele faz? Ele faz xixi no poste, faz xixi nas coisas, né? Faz xixi na roda do carro, no portão, no muro. E a gente... quando a gente está no nosso instinto natural, é muito próximo a isso. Então, quando a criança vai ali e faz xixi na cama, né? Ela não vai porque ela quer, mas assim, ela tá ali, né, dormindo e tudo. Ela está com o corpo relaxado. E aí, não funciona corretamente o esfíncter da criança. E aí, ela faz xixi na cama pra marcar território, como se fosse ali o cachorrinho, né? Parece uma coisa estranha de falar, mas é um instinto natural, né? Do ser humano, que é bem próximo ao instinto animal nessa parte, né? E é como se a criança estivesse marcando território ali, dizendo, esse aqui é meu lugar, esse aqui é meu, né? Então, é isso. Voltando ao assunto da ferida de orfandade. Quando a pessoa, né, ela teve ali a sua identidade distorcida, né? Ela tem uma distorção nos seus valores, né? Ela tem ali uma distorção naquilo que vai trazer segurança pra ela. Meu Deus, que barulho.
ela vai ter ali uma distorção no que traz segurança para ela. E ali ela vai ter essa distorção em relação também ao pertencimento. O resultado é que essa pessoa não sabe quem ela é, e essa pessoa não se sente segura e não se sente pertencente a canto nenhum, né? Então, ela, como eu estava dizendo antes, ela está ali num ambiente, mas ela não sente que faz parte daquele lugar, daquele grupo de pessoas, né? Então, precisa haver essa restauração, né? Essa restauração da identidade. E Deus, quando ele restaura a identidade. E a partir disso, você começa a entender, né? A saber quem você é em Cristo. Ele restaura, né, a segurança. A pessoa passa a descansar no Senhor. E ele restaura o pertencimento, né? Aí a pessoa já não mais vai viver com a mentalidade de órfã, mas vai passar a viver como filha. Amém? Então, pra gente fixar bem a mensagem de hoje, eu quero dizer, você não é uma órfã. Você não é uma órfã emocional e nem espiritual. Você é uma filha restaurada. E a partir de agora, você não apenas sobrevive, você está sendo curada para gerar outras vidas, que também serão curadas e restauradas para a glória de Deus. Amém? Eu quero deixar uma referência que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Depois, você abra sua Bíblia e confira essa referência. Agora nós vamos orar, encerrando essa meditação de hoje. Amém? Pai, diante de tudo que nós entendemos hoje, nós nos apresentamos diante do Senhor neste dia, firmando um compromisso contigo, ó Pai. Renunciando, Senhor, toda essa mentalidade de orfandade. Nós rejeitamos, ó Pai, toda a mentalidade de orfandade. Não fomos chamadas, meu Pai, para sobreviver sozinhas. Entendemos que não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos, ó Pai, de aprovação de ninguém. Não precisamos nos provar para ser amada. Não precisamos carregar fardos pesados. Não precisamos carregar o mundo nas costas sozinhas. Espírito de abandono, todo espírito de rejeição, todo espírito de autossuficiência não tem mais espaço dentro de nós. Nós recebemos, ó Pai, o espírito de adoção. Nós declaramos isso hoje, recebemos o espírito de adoção. Por isso nós somos chamadas tuas filhas. E hoje nós reconhecemos isso. E filhas, ó Pai, filhas vivem sob o seu cuidado, sob o cuidado do Pai. Não somos órfãs, não somos desamparadas, não somos esquecidas. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós temos um Pai. Pai, cura dentro de nós qualquer resistência, Pai, que nós possamos ter em te chamar assim. Quebramos todos os pactos emocionais com o abandono. Quebramos todas as expectativas de rejeição. Quebramos todos os medos dentro de nós, o medo de depender, o medo de confiar, o medo de descansar. Nós rejeitamos e renunciamos todos esses medos que nos afastam do Senhor e das bênçãos que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós somos filhas e filhas amadas. E filhas não vivem em guerra dentro de suas casas, elas vivem sob o cuidado dos seus pais. Por isso nós descansamos no Senhor, nós descansamos no teu amor. Assim nós oramos, entregando a nossa vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.